No Entre Linhas de hoje, a jornalista Amanda Ribeiro entrevista o juiz de direito, doutor Amaury Silva, que discorrerá sobre as novas regras das eleições 2020. Assista essa entrevista completa no site www.amandarribeirogv.com.br. Deixe o seu like e ative o sininho para você ser notificado sobre vídeos novos do nosso canal. Oferecimento Planet, comunicação visual. Olá, doutor Amaury, seja bem-vindo ao Entre Linhas com a Amanda Ribeiro. Tudo bem com você? Tudo bem. Olá, Amanda. É uma satisfação enorme ter essa oportunidade de conversar com você. Estava com vontade mesmo de participar do Entre Linhas e agora tenho uma oportunidade muito boa, né? Que bom, nós vamos falar hoje sobre as eleições, né? O senhor que é professor de Direito Eleitoral da pós-graduação da Fadivale, juiz de Direito e autor, né, do livro Ações Eleitorais, Teoria e Prática, o senhor que fala, assim, que saca muito desse assunto de eleições, vai tirar hoje várias dúvidas aqui dos nossos telespectadores, de pessoas que estão assistindo. E vai ser muito válida essa nossa entrevista de hoje. Estou à disposição, eu sou um entusiasta do direito eleitoral, gosto de estudar, refletir sobre o direito eleitoral. A pós-graduação da Fadivale nos proporciona um espaço interessante para isso, para validar pesquisas de alunos também. E já atuei em vários períodos como juiz eleitoral, então eu procuro aliar aí essa reflexão teórica com a prática, né, para conhecer esse universo assim, muito interessante que é o universo do direito eleitoral, que na verdade é a base, né, para o exercício democrático, principalmente das eleições. E nós vamos começar então, assim, né, porque é um assunto que estamos no ano de eleições, né, municipais, e tirar algumas dúvidas, eu começar perguntando para o senhor quais são os documentos necessários que a Justiça Eleitoral exige para concorrer ao pleito eleitoral. Existe um conjunto de documentos que a legislação eleitoral nomina e exige que o candidato e o partido devem apresentar no momento do registro de candidatura. Basicamente, os principais são aqueles que se referem à certidão de antecedentes criminais, a comprovação de alfabetização, nível de escolaridade, aqueles candidatos que vão disputar os cargos para prefeito, né, do Poder Executivo, eles devem fazer também uma declaração com as suas propostas, né, para atuar no governo e também uma declaração de bens. Além disso, existem outros documentos referentes à questão de quitação eleitoral que a própria Justiça Eleitoral se encarrega de juntar ao processo que formaliza o registro da candidatura. Sim, em relação ainda aos documentos. Por exemplo, a pessoa que tem o CPF sujo, ela pode sair candidata a prefeito ou vereador? A princípio, a situação de inadimplência, né, a pessoa tem uma dívida civil ou comercial comum, não há nenhuma inibição, não há nenhuma proibição, né? Por exemplo, o sujeito tem o nome inscrito no SPC, no Serasa, por causa de uma dívida, para aqueles fins reputado como um mal pagador, isso não impede que ele venha a disputar. Mas pendências, dependendo da natureza da dívida, pendência financeira, por exemplo, uma condenação de um gestor público anterior por improbidade administrativa, ela vai gerar a inelegibilidade, ele não tem condições de concorrer, principalmente porque ele vai encaixar naquele período de afastamento da lei da ficha limpa, né, da condenação a partir do reconhecimento da improbidade administrativa. Pendências, por exemplo, de multas eleitorais, às quais o candidato tenha sido, numa eleição anterior, condenado, pode também levar ao impedimento da candidatura. Bacana. Então, fica a dica aqui, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que têm interesse, né, ficar por dentro dessas informações.
Agora vamos falar, né, sobre a pandemia, doutor. Devido à pandemia, como serão as regras para fazer a campanha? A problemática da Covid-19 impactou assim de maneira muito profunda no processo eleitoral de 2020. Nós chegamos a ter agora recentemente a aprovação da emenda constitucional número 107 de 2020, que ela diferiu a data do pleito, né? Ela adiou a realização das eleições que inicialmente estavam marcadas para outubro, fazendo então em 15/11 e 29/11 nos locais onde eventualmente possa ocorrer o segundo turno. E aí o Tribunal Superior Eleitoral, através da liderança do ministro Luiz Roberto Barroso, tem tido uma preocupação muito grande em preparar todo o ambiente necessário para que a eleição transcorra com a minimização de riscos frente à questão do contágio. Tanto que essa emenda constitucional, que foi a partir de grupos de trabalhos e protocolos da Justiça Eleitoral e depois, numa comunicação com o Congresso Nacional, foi aprovada, ela permite até a suspensão do pleito se as autoridades sanitárias em determinado município entenderem que aquela providência da realização das eleições ela pode acarretar um prejuízo maior à saúde da população. No âmbito da propaganda eleitoral, aí nós temos uma dificuldade, porque o isolamento social, o distanciamento social, que possivelmente vai estar vigorando ainda no momento da campanha, setembro, outubro, não há, assim, a princípio, uma restrição. Cada situação vai ser analisada na sua singularidade. Mas eu aposto, Amanda, numa perspectiva assim, de que o marketing político vai concentrar numa ideia de serem realizadas as modalidades de propaganda eleitoral concentradas na internet, por redes sociais, né? Por encontros virtuais, nos comícios virtuais, Sim. E assim sucessivamente. É questão de adaptação, né, doutor? Que as pessoas agora vão ter que se adaptarem a essa nova realidade. É muita novidade, é muita mudança. Algumas pessoas não estão nesse mundo digital, vão ter que se encaixar nisso aí, vão ter que se adaptar a essas modificações, à nova realidade que nós estamos vivendo, né? Então, é isso aí, o pessoal tem que ficar atento aí a essas regras, a ficar atento a esse mundo digital aí. O candidato que ele não tem bem nenhum, eu até fiz aqui um apanhado de perguntas que são dúvidas da maioria dos pré-candidatos, dos candidatos, são dúvidas deles que eu estou repassando para o senhor como oportunidade para eles ficarem entendidos um pouco sobre o assunto, né? A respeito, né, de um candidato que não tem bem nenhum em seu nome, ele pode ser candidato? E ainda dentro da pergunta, como que um pré-candidato comprova que ele tem ou não bens e que tipo de documentação é exigido para essa comprovação? Tá, veja bem, não há nenhuma vedação, Amanda, para que o candidato, em função do seu patrimônio ou da sua renda, participe ou não da disputa. Seria extremamente autoritário se a legislação dissesse que só determinada pessoa com determinado patrimônio pudesse concorrer. Não existe isso. Eu não tenho nenhum bem, eu não tenho renda, ou tenho renda A ou B, não interessa. Você pode participar se preencher os demais requisitos. Existe uma exigência do candidato declarar os bens, tá? E isso é feito através do sistema próprio de registro de candidatura. Há um espaço para que ele faça essa declaração. Ele vai verificar, por exemplo, o próprio espelho da sua declaração de imposto de renda, ele vai fazer referência aos bens imóveis, a todos os bens que tenham. Essa, inclusive, é uma obrigação de natureza constitucional que se exige a todo servidor público. A pessoa, quando é aprovada num concurso público, vai exercer uma função pública, ele tem que fazer a declaração de bens, e isso é natural de se exigir do candidato que vai, por meio eletivo,
também ocupar uma função pública de muita relevância, que no caso de 2020 são os cargos de prefeito, vice-prefeito e de vereadores. Qual que é o objetivo disso? É bom que se esclareça, porque não é uma exigência que não tenha sentido. Mas quando você consegue, no início do contato do cidadão com a atuação pública, você delimitar o seu patrimônio, mais à frente você pode, eventualmente, fazer uma comparação com o patrimônio dele posterior, e isso pode ser um indício de atividade ilícita, um indício de improbidade administrativa. É um meio de controle a mais que é se colocado à disposição da lisura na relação com a administração pública, com o setor público. Certo. Agora, um assunto que é dúvida para muitos, a respeito do coeficiente. Será de quantos votos? O quociente eleitoral, o quociente partidário, nós não temos condições de prever antes da votação. Tá? E aí é bom que se faça uma observação, que aí o meu lugar de fala é o lugar de fala da questão técnica da forma de apuração e de totalização dos votos, a questão do direito eleitoral. Logicamente que pode ter um comentarista político, que ele pode fazer uma projeção de que em Governador Valadares, ou no município vizinho aqui de Alpercata, ou outro, ele vai precisar de tantos votos para se eleger. Essa é uma avaliação que foge um pouco da lógica do quociente eleitoral e do quociente partidário. Ela é válida? Ela é válida, mas para nós fazermos essa equação com a certeza matemática, nós dependemos dos votos válidos, que só é possível, você elimina os votos em branco e os nulos, né, e coloca os votos que são dados a determinados candidatos e as suas respectivas legendas. E aí se divide esse número de votos total das eleições pelo número de vagas, né? A gente fala a esse respeito do quociente quando nos referimos às eleições proporcionais, no caso, para a Câmara de Vereadores. Aí nós encontramos o quociente eleitoral. Depois nós pegamos partido por partido e fazemos essa divisão para localizar a quantidade de cadeiras ou vagas que eles terão. Os candidatos dentro das legendas vão ser eleitos aqueles que tiverem a maior representatividade, ou seja, o maior número de votos. Mas eu quero, se você me permitir, Amanda, fazer uma observação importante, porque nós vamos, nas eleições proporcionais, trabalhar de maneira inédita de maneira inédita não, mas depois de longos anos, possibilitando as coligações dos partidos nas eleições proporcionais, nós mudamos a regra a esse respeito. Para as eleições proporcionais, os partidos não podem atuar em coligação. Então, cada partido, cada agremiação, cada legenda, ela vai ter o quantitativo de votos para ela, para fins de fazer as contas do quociente eleitoral e depois do quociente partidário. E uma observação, para a eleição do vereador, ele tem que ter uma cláusula favorável de desempenho, ou seja, ele tem que ter 10% do quociente eleitoral para se sagrar vencedor no certame. Então, assim, é uma projeção que, aritmeticamente, você só consegue fazer quando você tem o quantitativo de votos válidos. Mas aí os analistas políticos, né, vocês, jornalistas, naturalmente, analisando o ambiente, pode fazer alguma projeção. Em relação ao horário da eleição, teve alguma alteração devido à pandemia? Como eu estava dizendo anteriormente, o presidente do TSE tem cuidado dessa questão, não poderia ser de modo diferente em função da pandemia, com muita segurança, com muito cuidado. Essa emenda constitucional 107, Amanda, ela permite que o próprio tribunal, a partir das informações de ordem sanitária, possa alterar o horário de funcionamento das sessões eleitorais. Tá? Se cogita, ainda não tem nada definido, porque precisa de se observar a dinâmica da pandemia, né? Cada semana, cada dia, a gente tem uma radiografia diferente, né? Não é uma coisa fechada,
mas se acredita que possivelmente os horários de funcionamento serão alterados, principalmente para se estender para além das tradicionais 17 horas. Tá? Por quê? O que se deve evitar? A aglomeração do cidadão eleitor nas filas. Né? Então, possivelmente deve ser, se cogita inicialmente talvez entre 20 horas ou até mesmo 22 horas, se houver a necessidade. Horários específicos para grupos de riscos, né? Determinar, por exemplo, a parte da manhã para que só os idosos possam votar. A emenda constitucional permite que o Tribunal Superior Eleitoral trabalhe com essa organização e, no momento oportuno, vai ser editada uma resolução para cuidar desse aspecto. Em relação à prestação de contas, né, do candidato, como que tem que ser feita essa prestação de contas? Olha, Amanda, você tocou num ponto muito interessante, porque você se referia aí que, às vezes, jovens ou pessoas que ainda não têm uma certa familiaridade com a questão da disputa eleitoral e, às vezes, parte para essa atuação com pouca informação, às vezes não tem acesso às instâncias dos partidos, não tem acesso a uma informação mais qualificada. E eu posso até aqui dar um depoimento, um testemunho da minha vivência como juiz eleitoral, nas ocasiões em que atuei, e que muitos deixam de prestar contas porque não sabem da obrigatoriedade. Tá? E, veja bem, a regra ela é muito precisa. Candidatou, tem que prestar contas. Ah, não fui eleito, tem que prestar contas. Meu desempenho foi ruim, tem que prestar contas. Comecei a campanha, perdi o estímulo, desisti, tem que prestar contas. Tá? Então, o sistema que a Justiça Eleitoral e a legislação organiza é que tem contas parciais, que elas são feitas durante períodos determinados da campanha, né, para ali já se ter uma ideia do que se pode aferir como gasto, se é legítimo ou não, na condução da campanha, e no momento final, a prestação de contas finais, que tem um prazo de 30 dias após o encerramento da votação. Quem não prestar contas fica, digamos, com essa pendência. O candidato eleito, se não prestar, ele não consegue tomar nem posse. Né? Normalmente os eleitos eles prestam, mas aqueles que às vezes não têm o êxito ou desistem por uma razão ou por outra, eles acabam não fazendo e é uma irregularidade, é uma infração eleitoral. Fica a dica, então, para você que está aí participando, que vai tentar, vai concorrer a esse pleito, fica a dica do doutor Mauri aí, ficar atenta à prestação de contas. Doutor, em relação ao segundo turno, Valadares esperar ou não segundo turno? Olha, se não houver nenhuma decisão diferente do Tribunal Regional Eleitoral, pelas informações últimas que eu tenho, é que, em tese, poderá haver segundo turno, porque no momento em que se estacionou o Cadastro Nacional de Eleitores, no caso aqui da nossa circunscrição eleitoral, ela atingia o número superior a 200 mil eleitores. Se eu não estou enganado, 209 mil ou 208 mil e alguma coisa. E isso foi assim, importante porque isso tem uma conexão muito grandiosa com a pandemia da Covid. Os trabalhos da biometria correram de maneira satisfatória dentro dos índices previstos. Havia um indicativo de que talvez com os cancelamentos que se dariam naquele momento, o número seria reduzido, mas quando veio o problema da pandemia, o tribunal resolveu entender o seguinte: olha, nós podemos cancelar esses títulos, mas depois de finalizado o pleito. Por quê? A preocupação de assegurar o acesso ao eleitor no exercício do seu direito de sufrágio. Né? Então, se eventualmente não veio fazer o recadastramento obrigatório da biometria, mas ele tem o título lá, vamos esperar esse pleito, porque mais ou menos ali no final de fevereiro, início, na primeira quinzena de março, já estávamos aí às voltas com o problema muito dramático da pandemia, e aí houve uma interrupção do atendimento presencial nos cartórios eleitorais. Então, isso pode ser que
geraria um impacto, uma repercussão. Eu acho que a decisão ela é muito assim equilibrada nesse ponto, porque ela permite aí que não se faça injustiça e não se tira o direito do cidadão de votar. Algum ou outro cidadão que perdeu esse recadastramento poderia ter tido seu título cancelado, né? Então, assim, foi muito bom. Essa informação é muito boa, né, para o senhor, que o senhor está passando para a gente, porque eu mesmo, eu estava perdida em relação a isso. Eu não sabia se realmente tinha cancelado alguns títulos, como é que ficou em relação à biometria. Então, assim, é muito bom para a gente estar informado mesmo. Ah, que ótimo. Então, um volume de informações muito grandes, né, sobre eleições e, às vezes, até pela própria rapidez. E aí, veja bem, logo em seguida, o Regional Eleitoral, não só o de Minas, mas do país todo, conseguiu, porque a Justiça Eleitoral hoje talvez seja o ramo de atendimento de serviço público que ele é o mais eficientemente organizado em processamento de dados e tecnologia. Então, ele conseguiu restaurar, Amanda, todo o atendimento virtual para o eleitor, né? E hoje ainda consegue se fazer isso. Mas aí agora o processo já está em vias de se concretizar. Eu creio que esses títulos vão ser preservados e é acertar a decisão do tribunal nesse aspecto. Então, em resumo, possivelmente pode ocorrer, vai depender do desempenho dos candidatos. Então, dentro ainda desse assunto da biometria, a eleição, a votação esse ano vai ser digitado, como nos outros anos? Ou Veja quem bem, fez a biometria vai valer a biometria de quem fez? nós vamos continuar com o voto eletrônico, né? Digitando os números dos candidatos nas urnas, não vai haver nenhuma alteração quanto a isso. Qual que é a vantagem da biometria? É uma vantagem fantástica, porque ela permite que haja a identificação do eleitor sem nenhuma margem de dúvida, sem erro, sem fraude, né? Porque ele vai apor suas digitais, o sistema vai reconhecer e vai habilitá-lo para votação. Há dias atrás, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, através até dessas informações em protocolos para as cautelas com relação à pandemia, de que não vai, mesmo nas circunscrições eleitorais onde haja a possibilidade de funcionamento da biometria, ela não vai ser aplicada. Tá? Por quê? Porque ela pode incrementar o risco da contaminação. E, além do mais, a utilização da desinfecção com álcool gel pode, às vezes, levar a um problema de funcionamento da urna e do terminal. Uma observação bacana aí que o senhor fez, às vezes a gente nem se atentou em relação a isso, né? Deixa eu só complementar isso aqui, que eu acho que pode ser importante. Porque, veja bem, se nós não vamos ter biometria, nós vamos precisar de identificar o eleitor. Então, é aquela regra antiga. Tem que levar o documento de identidade com foto, tá? Preferencialmente levar também o título de eleitor, porque ali tem um número, mas é fundamental que leve o documento com foto para o presidente de mesa ter condições de reconhecer o eleitor e autorizá-lo a votar. Muito bom. Agora, para a gente finalizar, eu sei que muitos candidatos, pré-candidatos, estarão nos ouvindo. O que pode e o que não pode nessa campanha? Tá, eu vou. Vai ser uma resposta elaborada, tá? Porque nós temos vários aspectos, Amanda. Muita coisa, né? Muita coisa. Então, primeiro eu vou me referir à questão da propaganda eleitoral. Mesmo em função da pandemia, essa emenda constitucional 107, ela não proibiu os atos de campanha na rua, tá? Ela não proibiu carreata, passeata, no período que a legislação permite, obviamente, nos horários, os comícios. Ela, inclusive, proibiu que a Justiça Eleitoral proibisse esse ato de campanha baseado em uma informação de ordem sanitária emanada de autoridade municipal. A Justiça Eleitoral pode proibir, um determinado município tem um índice de contaminação muito grande. O candidato quer fazer um comício. O juiz eleitoral ele pode proibir? Ele pode proibir.
mas a base de fundamentação tem que ser um documento originário de autoridade sanitária estadual ou federal. Tá? E isso é muito lógico. Por quê? Porque se respalda a neutralidade. Pode ser que a autoridade municipal, obviamente, tenha suas relações políticos eleitorais naquela localidade e, às vezes, ela pode ficar premida por uma perda de isenção para enunciar alguma restrição dessa natureza. Mas, veja bem, em momento de distanciamento social e de isolamento social, me parece que os atos de campanha de rua, eles vão ser politicamente incorretos, né? Porque vai gerar, de algum modo, a aglomeração de pessoas. Então, eu tenho alguns amigos que atuam no marketing político, você naturalmente também tem né, os seus contatos, parece que com a capacidade muito grande, né, de elaborar fórmulas de comunicação eleitoral, porque a comunicação ela é imprescindível para o processo. O eleitor tem que saber o que o seu candidato pensa, tem que haver essa interface, né? Eles estão pensando em concentrar os atos não vou dizer que sejam todos, concentrar os atos pelos contatos virtuais, né? Então, as regras para a propaganda na internet também permanecem as mesmas. A partir da data mencionada no calendário eleitoral, vai ser possível de se realizar. Então, nesse aspecto, não houve nenhuma mudança. Uma questão importante que é muito comum nesse período é a participação em inauguração de obra pública, né? Vai ficar vedado também para os candidatos 3 meses antes do pleito, né? Vai dar aí a partir do dia 16 de setembro, salvo engano, vai estar feita essa proibição. Mas aí eu quero chamar a atenção para 2 pontos, Amanda, que para mim são novos no que diz respeito às chamadas proibições para as eleições, porque elas vêm aí no que a gente chama da esteira da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no último período, vamos dizer, de 2016 até 2020. Primeira hipótese, continua corrupção eleitoral, tá? A compra de voto. É um dos problemas ainda crônicos no processo eleitoral brasileiro. Acontece, né? Infelizmente, né? Então, um único ato de compra de voto leva o candidato a perder a cassação do registro ou mesmo do mandato, se ele foi eleito. Abuso de poder econômico? Também. Abuso de poder político? Também. Pode levar. Agora eu tenho um aspecto interessante. Nós temos 2 julgados no Tribunal Superior Eleitoral que reconheceram como abuso de poder político e econômico a compra de apoio político. Então, isso pode levar o sujeito a perder o mandato. Como que ocorre a compra de apoio político? Vamos supor que eu e você somos possíveis candidatos a determinado cargo. Eu te pago uma determinada quantia para você sair e eu ficar livre com o meu caminho disponível até a eleição. Então, eu acho que a tendência do Tribunal Superior Eleitoral é confirmar esse entendimento que foi discutido e surgiu em alguns julgados anteriores, desde que haja comprovação, é uma conduta que não legitima a assunção do mandato. E uma outra questão que, para mim, é muito polêmica é a questão do abuso de poder religioso nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral tem alguns julgados e deve, até o início da campanha eleitoral, dar uma certa definição de rumos para essa compreensão, tentando definir como que se configura o abuso de poder religioso, né? Porque a gente sabe que a expressão religiosa vem da liberdade de expressão, né? Da liberdade de crença que todos nós temos e que é, inclusive, uma garantia constitucional, mas quando ele tangencia a questão do processo eleitoral, às vezes ele pode levar a uma certa anomalia. É isso que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral vão definir, e eu acho que nas eleições de 2020
pode ter alguma repercussão mais concreta quanto a esse ponto. Entendi. Ótimas colocações, doutor. Agora, para a gente encerrar mesmo, porque a gente tem um tempo cronometrado aqui, a respeito do fake news, que eu acho que aí muitos pré-candidatos estão temendo em relação a fake news. Como se comportar diante de fake news? Como é que tem algum projeto de lei, alguma lei? Como é que está em relação a fake news? Olha, em 2000, Amanda, é outro assunto, você com a sua, sempre com sua pertinência, realmente esse assunto talvez seja o olho do furacão do processo eleitoral, né? Porque não se pode fazer uma campanha baseada em fake news, ela afeta, digamos assim, a liberdade de disposição e de escolha. Nós temos hoje a fake news de conteúdo eleitoral, quando se trata de uma denunciação caluniosa a respeito desse fato, hoje ela é criminalizada. Mas aí, veja bem, nós temos um outro problema muito sério, que é o problema da velocidade da transmissão das fake news, né? E, logicamente, que o sistema legal e o sistema o sistema judiciário não consegue se antecipar muito. E digo isso porque obviamente, você não pode censurar, você não pode censurar propaganda eleitoral. É. Não pode censurar previamente, olha, o que uma pessoa ou um candidato vai falar nas redes sociais, dentro da propaganda da internet que a legislação permita, ou mesmo do que ele vai falar no seu programa de rádio ou de televisão. Então, a gente tem dois mecanismos para que isso funcione de maneira razoável. É o que? O direito de resposta e a exclusão do conteúdo que é sabidamente, comprovadamente, com conteúdo de fake news. O sujeito prejudicado ele pode fazer uma representação perante a Justiça Eleitoral e, por exemplo, se veiculou algo que não é verdadeiro, retirar aquele conteúdo e o dispositivo da internet é obrigado a obedecer. Ótimo. Doutor, então é isso. Tirou muitas dúvidas, tirou muita dúvida minha, de muitos pré-candidatos, muita gente que está aqui nos assistindo, que está envolvida aí nas eleições, nesse momento aí que nós estamos vivendo de pandemia, muita gente, né, com dúvida, muito incerta, todo mundo incerto, todo mundo assim bagunçou um pouco a mente das pessoas, essa pandemia, gerou muita dúvida, né? Então, assim, está sendo muito bacana essa entrevista que o senhor está disponibilizando as informações para tirar essas dúvidas mesmo dos pré-candidatos, de quem está envolvido, de quem trabalha nessa área, né, dos jornalistas, dos marqueteiros, de quem já está nesse mundo aí. É assim, muito bacana, né, a sua disposição de estar nos informando como um professor de Direito Eleitoral da faculdade, né, da pós-graduação da Fadivale, o senhor que tem muitos anos, já foi juiz também, né, eleitoral. Gostaria muito de te agradecer essa oportunidade de estar aqui comigo, tirando todas essas dúvidas, esclarecendo tudo isso, informações valiosíssimas. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui, né, eu peço até para quem está nos assistindo para que encaminhe esse vídeo aos colegas, aos amigos que estão envolvidos aí na política. E te agradecer por essa oportunidade. Muito obrigada pela disposição, viu? Olha, Amanda, foi uma satisfação, tá? Poder bater esse papo com você, esse bate-bola. Eu tenho certeza aí que, pelo seu talento, pela sua projeção com seus telespectadores, com seus seguidores, essa informação pode ser utilizada de maneira muito positiva e me coloco à disposição sempre que precisar, tá? É uma honra para mim estar podendo contribuir de alguma forma. Muito obrigada pela sua disposição, obrigada mesmo, e sucesso, que o senhor continue sendo esse sucesso aí, sempre carismático, sempre muito simpático. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns também, né? O senhor lançou o livro,
que está aí falando sobre ações eleitorais. Vou mostrar aqui exatamente esse. Muito bacana. E onde que está disponível o livro, para quem quiser adquirir o livro, doutor? O livro ele vai estar disponível nas livrarias jurídicas e também no site da editora Juspódio, né? Facilmente acessível pela internet e através de venda direta também. E foi uma honra poder ter atualizado essa obra aqui e deixar à disposição do público que precisa, principalmente do pessoal que lida mais diretamente com o processo eleitoral. Bacana. Já foi lançado o livro, né? Sim, já foi lançado e já assim, com uma repercussão muito boa. Ainda essa semana a editora me mandou um feedback a esse respeito. Estamos aguardando, porque lançamento de livro é bom para a gente poder ver os amigos, né? Fofocar mais de perto, né, Amanda? E poder dar um abraço nos amigos, mas infelizmente o período não é muito propício para esses encontros. Mas é isso aí, sucesso, doutor. Parabéns por este livro, por esta obra que o senhor fez aí, que vai agregar muita gente, viu? Fica a dica aí, pessoal, aonde encontrar o livro do doutor Mauri, né? Quem está envolvido aí na política, ações eleitorais, teoria e prática. Então, deve ter informação ali valiosíssimas que o doutor deve estar disponibilizando. Muito obrigada mais uma vez. E também estou à disposição, né, para o que precisar, doutor. Eu agradeço muito, Amanda. Muito mesmo. Tá? Um abraço. Boa. Oferecimento Planet Comunicação Visual.